Olá, muito bom dia. Estamos ao vivo no canal do YouTube da nossa cooperativa Sicredi Soma para início da nossa live de investimentos. Um tema relevante, quem tem informação sai na frente, né? Então, perspectivas econômicas e políticas para início de 2026. E além de um conteúdo importante, daqui a pouco vai entrar o nosso ilustre palestrante aqui, André Nunes, que é economista. Também teremos um e-book, pessoal. Então, para quem aí, acho que o QR Code, não sei se está na tela, aqui, vamos colocar na tela depois. Bem aqui, ó, você pode escanear, então, o e-book. Tem alguns dados que você vai colocar lá, só nome, cidade, enfim. E aí você pode ter acesso a um e-book com as melhores aplicações de investimentos para 2026. Pessoal, desde poupança até a questão emocional dos investimentos, né? Então, desde diversificação de cenário internacional, então é coisa fina, coisa que, digo a vocês, que vocês nunca viram por aí, informações que não são divulgadas com tanta clareza, a gente coloca nesse e-book, e além, é claro, também ali do certificado de participação. Mas, para realmente abrir aí a nossa live, dando boas-vindas oficial, eu queria aí a palavra do nosso presidente. Ele não pôde estar ao vivo, mas ele deixou um recado aqui para todos nós, nosso presidente Clemente Renosso, que é presidente da cooperativa e também um dos sócios fundadores da nossa cooperativa. Primeiramente, quero aqui cumprimentar a todos que nos acompanham nesse momento, na nossa live hoje sendo transmitida aqui da nossa sede, da nossa Sicredi Soma, né? Com o nosso pessoal de investimento, liderado aqui pelo nosso gerente Rodrigo, mas também contamos com a presença do nosso diretor-chefe lá do CAS, do Sicredi Participações, onde serão levadas informações aos nossos associados, aos nossos futuros investidores, opções, né, do mercado financeiro, né? Aquilo que cada um pode estar prospectando em termos de investimento futuro, né? Serão fornecidos aqui neste momento dados, né, informações do andamento, né, não só questão financeira, mas também, né, política do nosso país, ao redor do mundo, né, aquilo que acontece no mundo dos negócios, porque cada um possa, né, dentro dessas informações, poder tomar suas decisões, fazer seus melhores investimentos. E a Sicredi Soma tem várias sugestões, né, através dos nossos especialistas de investimento, poder orientar a cada um a fazer a sua melhor negociação possível. Nosso objetivo é poder levar a informação para que o nosso associado possa tomar as melhores decisões para o seu negócio. Desde já, agradecer também aos nossos diretores, Fábio, Roberto e Alcimar, né? Aos nossos regionais, aos nossos gerentes também, que realizaram convites aí para vocês poderem estar nesse momento aqui participando conosco, né? E desejar uma ótima semana, né? Um ano bom, né? Embora a gente tenha uma questão política acontecendo, né? Esse ano teremos eleições, um ano que também o cenário econômico não se prospecta muito positivo, mas o Sicredi está aí para poder auxiliar, né? Orientar o nosso associado, aqueles futuros associados a tomarem suas melhores decisões, para que ele possa, dessa forma, contribuir no dia a dia da nossa comunidade e fazer realmente a diferença. Então, bons negócios a todos, bom investimento e um ótimo evento. Muito obrigado, mais uma vez, um grande abraço. Agradecemos então ao nosso presidente. E agora eu queria já chamar, né, para se juntar a nós aqui, o nosso economista-chefe do Banco Sicredi, o André Nunes. Muito bom dia, André. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite da cooperativa, pela iniciativa também. Já estive aí algumas vezes com vocês presencialmente e agora online nessa live. Legal, o André que tem aí mais de 15 anos de mercado, doutor em economia, perito em análises econômicas, vai trazer aqui assuntos importantes aí para nós. Pessoal, só para a gente deixar claro aqui como vai funcionar a dinâmica, em torno aí de 40, 45 minutos, e depois a gente vai abrir aí então para perguntas que vocês já podem ir fazendo aí, né, no nosso chat, que aqui a gente vai acompanhando, e no final aqui a gente vai fazer o possível aqui para tentar colher aqui todas as perguntas e respondê-las aqui na medida do possível, mas é importante essa interação, afinal, informação aqui vale ouro. Então, está com você, André, muito obrigado. Valeu, bom dia. Eu vou
compartilhar aqui uns slides, tentei dar uma resumida num cenário econômico para o mês. A gente publicou aí no início da semana, né, o nosso resumo econômico mensal. Quem tiver interesse também pode acessar lá no site do Sicredi. Só confirma comigo, Rodrigo, se vocês estão vendo a minha apresentação, que aí eu já sigo daqui. Está na tela? Sim, perfeito. Tá bom, então, muito obrigado. Então, gente, vamos olhar um pouco o cenário econômico, mas muito com foco de investimentos, né? O presidente, na fala inicial, já adiantou grande parte da tônica desse ano. É um ano de eleições, isso tende a cada vez mais tomar espaço, né, do pensamento na cabeça e nas ações dos investidores. Também é um ano difícil do ponto de vista econômico, né? A gente vem com um período de taxa de juros muito elevado, isso desacelerou a economia durante o ano de 2025 e vai continuar tendo efeitos durante o ano de 2026. Então a gente vai tentar compor um pouco esse cenário, sempre com uma perspectiva do investimento aí para tentar casar muito bem com a nossa live. Acho que a gente consegue abordar o cenário resumindo em 3 tópicos, olhando um pouco para o cenário internacional. A gente acredita que a geopolítica, de fato, ganhou o centro do palco, sai de pano de fundo e ganha um certo protagonismo. Eu lembro que, geralmente, os economistas começam nessas apresentações falando um pouco do cenário internacional como algo que traz um pano de fundo, traz ali, né, um grau de temperatura, mas agora eu acho que a gente tem elementos ali muito mais direcionais vindo do setor externo. Em segundo ponto, eu acredito que a questão da redução da taxa de juros no Brasil é um tema que a gente vai debater muito durante esse primeiro semestre. Calibração, né, do aperto, talvez é o que a gente está vendo, muito mais do que um período de taxa de juros muito baixa. E, além disso, depois a questão do impacto do quadro eleitoral, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ter um impacto muito grande sobre o cenário de investimentos. E, de forma geral, a gente já tem visto esses movimentos nos resultados do acumulado do ano. Aqui eu trago os principais índices do acumulado em 2026 até dia 2 de fevereiro, então até segunda-feira. O que a gente viu, né, uma forte valorização da Bolsa Brasileira. Olha como, em comparação, né, com os ativos nos Estados Unidos, Londres, Europa, Japão, a gente teve aqui um desempenho que foi muito positivo, né, muito superior. Isso está tudo dentro de um movimento, né, internacional de direcionamento de fluxos via ETFs, né, que são fundos que investem ali em determinado índice, numa cesta de ativos. Então a gente consegue ver que teve algo diferente acontecendo quando olha para o mercado de renda variável brasileira. Outra coisa é risco país também caindo. A gente olha o Credit Default Swap, né, que é um indicador para risco país também, com uma queda nesse início de ano, bem como, né, as taxas de juros para 1, 2, 5 anos, aquelas taxas que são negociadas para o mercado, né, que embutem muito a expectativa com relação a como é que vai ser a taxa Selic lá na frente, né, para horizontes maiores. Junto com isso, a gente teve uma valorização da nossa moeda, o real valorizou ali perto de 4%, teve ali desvalorização, né, do Bitcoin. Por outro lado, a gente viu ali commodities com resultados díspares, né, principalmente as alimentícias ali, a gente vê com um cenário ali relativamente pior, chama a atenção de soja, a gente começa a entrar ali no período perto da colheita da safra, a gente tem sazonalmente um período de soja, o preço de soja menor, mas mais do que isso existe um movimento externo, os mercados estão muito abastecidos, a relação entre o estoque e o consumo mostra que estoques estão muito altos, isso tem puxado o preço de algumas commodities para baixo. O que a gente vai falar também, então, é um pouco do que está por trás de todo esse cenário, todos esses movimentos que a gente viu ao longo do início do ano, né, ao longo de do primeiro mês de 2026, e tentando também dar uma perspectiva para o resto do ano, quando a gente olha para outros indicadores. Começando, né, para uma visão geral, ainda cenário internacional, eu acho que, como a gente disse, a instabilidade ela deixou de ser um pano de fundo.
quando a gente olha do cenário internacional e passa, né, a ser protagonista. O que a gente vê nessa crise geopolítica global, eu acho que é super importante salientar isso, é a sobreposição de tensões. A gente tem a questão da guerra tarifária, mas adiciona isso, né, questões lá com relação a uma ação num país como na Venezuela, ações lá no Irã, e uma tensão no Irã e no Oriente Médio, com riscos lá de fechamento do Estreito de Hormuz, isso pressiona preço de dólar, existe toda a questão da Groenlândia, do Ártico. Eu poderia colocar aqui mais algum bullet sobre a tensão lá entre China e Taiwan, que pode se exacerbar a qualquer momento. Então, são camadas de incerteza que vão se sobrepondo e fazem o cenário internacional ganhar esse certo protagonismo no momento. Eu chamo a atenção que esses eventos eles têm como um eixo dinâmico a reorientação da política externa dos Estados Unidos. Então, essa ascensão que nós vemos, né, nas últimas décadas da economia chinesa, de certa forma, coloca em xeque toda a orientação, toda a forma, né, como se organiza o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a própria postura americana, um pouco mais fechada e auto-interessada, menos interessada em lidar ali, liderar o Ocidente ou liderar de uma forma um pouco diferente, faz com que a gente tenha esse eixo, seja o eixo dinâmico para essas mudanças. Ao fim e ao cabo, o que a gente tem visto é que, olha, muitos países que tinham, né, como os títulos da dívida americana, ou investidores, fundos, que aproveitaram muito nos últimos 15 anos esse movimento da Bolsa Americana, que teve uma supervalorização, começam a fazer um reequilíbrio de portfólios, começam a tentar diversificar a sua exposição. Eu não acho que a gente não está vendo algo extremamente profundo, mas um simples movimento que cada fundo de investimentos faz, cada investidor tenta equilibrar um pouco o seu portfólio, diminuindo esse peso da economia americana, produz ali um impacto bastante significativo nas outras economias. André, quando olha para... Oi. Só, desculpa atrapalhar, só para você, se puder ajustar o teu áudio, poder aumentar ele aí, para a gente poder ter um ganho melhor aqui. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Será que melhorou? Vocês estão achando que teve alguma melhora? Pode continuar apresentando, que a gente está acompanhando aqui, sem problemas. Obrigado. Tá bom. Então, quando a gente olha para riscos diretos desse cenário, para Brasil e para países emergentes, no geral é maior volatilidade, moedas, juros globais, isso aí não tem novidade, sempre quando a gente olha para mercados que têm uma fragilidade um pouco maior, é isso que tende a acontecer, mas existem ali riscos um pouco mais extremos, riscos de ruptura logística, de rotas marítimas, cadeias de suprimento, tudo isso sim aí traz choques adicionais quando a gente pensa em termos de projeção para alguns setores. Aqui a gente olha muito para o agro, né, chama a atenção e olha como é que existe algum risco de eventualmente ter algum impacto em comércio com a China ou impacto em termos de importação de insumos de Rússia. A gente sabe que tem muita ureia que se consome que vem do Irã, então todos esses elementos ali adicionam pontos de incerteza, de riscos para esse cenário a partir da geopolítica. Mas, por outro lado, e aí já tentando entrar um pouco nos movimentos, a gente vê que o Brasil apresenta certas fortalezas frente a esse cenário. Né? Primeira coisa, eu acho que é importante entender que o Trump busca ele consolidar uma área de influência na América, e o evento das tarifas, eu acho que deixou muito claro que o Brasil tem uma posição ali, está disposto, se a coisa piorar, ele tem um lado, ele está disposto a adotar ali um lado mais pró-Estados Unidos, e eu acho que esse é um ponto que extremamente diferente, por exemplo, do que a gente via para a Venezuela. Muito daquela intervenção que se teve dos Estados Unidos na Venezuela era, de certa forma, o governo americano dizendo, olha, eu preciso controlar
o que entra, o que sai, quando que se exporta ou não se exporta, por exemplo, para países como Rússia e China. Então, o governo americano quer ter parece que quer ter uma certa segurança de que em eventos mais problemáticos do ponto de vista, né, geopolítico, ele vai saber que pode contar com aquela economia como uma zona de influência ou não. E aí eu acho que o Brasil, a partir do evento de tarifas, ficou muito claro, né, não retrucou as medidas tarifárias, tentou negociar, apaziguar e buscar ali um caminho do entendimento. Eu acho que isso, de certa forma, colocou a gente num patamar um pouco melhor. Junto com isso, né, a gente tem um mercado brasileiro com uma certa profundidade e liquidez quando a gente olha dentro dos mercados emergentes. A gente vê, por exemplo, né, que teve um movimento forte de Argentina, mas é um mercado com menos liquidez, com China, com Rússia. Então a gente compete ali um pouco com o México. Por muito tempo, né, os mercados emergentes do leste europeu ganharam muito a atenção dos investidores, mas com a guerra da Ucrânia a gente viu que teve um rebalanceamento também com relação àquela região. Quando a gente olha também para a Ásia, existem outros ali focos de incerteza, o que nos coloca ali mais uma vez, né, numa situação relativamente favorável dentro de um momento de incerteza. Além disso, né, tem a questão toda de quando começa a se falar em questões de incerteza militar maior, intervenções, commodities tendem a ganhar papel estratégico nesses momentos, né, minerais, alimentos, energia, são todos produtos aí que o Brasil tem, não só historicamente liderado, mas como nos últimos anos a gente tem ganhado uma participação nos mercados globais ainda maior quando a gente olha para esses produtos. Então, quando diversos países não alinhados, né, com esse novo direcionamento da política externa americana, começam a ver, por exemplo, o que aconteceu com a Rússia a partir lá da invasão da Ucrânia, em que teve ativos, né, sequestrados, e aí acabou aqui uma exposição em mercado americano, para quem não está definitivamente alinhado com os Estados Unidos, pode ser algo muito mais arriscado. E o que a gente viu em alguns aspectos é um pouco isso, né? Títulos da dívida americana com um desempenho relativamente ruim, ou seja, com uma demanda menor, faz com que as taxas de juros lá se mantenham num patamar relativamente elevado, que traz uma valorização ali relativamente baixa. A gente viu o dólar perdendo valor. Acredito também que todo esse quadro, né, de títulos menos atrativos, dólar também perdendo um pouco o valor, tem como pano de fundo a condução da política fiscal americana. Quando a gente olha, as perspectivas são de déficits recorrentes, uma dívida crescente, não existe nenhum movimento, um discurso do governo, né, no sentido de fazer algum tipo de ajuste fiscal, o que faz também aumentar esse risco, né, de exposição, levando novamente, né, novas rodadas ali de diminuição de portfólio, né, exposto ao mercado americano. Chama atenção que bolsa, né, quando a gente olha os últimos 12 meses, S&P e Nasdaq muito puxado pelos investimentos em áreas, tem sustentado bastante a bolsa. Isso eu acho que é um ponto bastante importante, talvez seja a grande novidade em termos de produtividade no mundo que a gente tem ali nos últimos anos, mas isso não quer dizer que não vá ter oscilação no mercado, né? Então a gente tem que separar um pouco os movimentos de preço. Eventualmente pode existir algum ajuste de preço naquelas empresas, muito ligado à expectativa inicial dos investidores, mas isso não quer dizer, eu acho que a gente tem uma visão aqui muito construtiva quando fala de impacto que ela vai ter no mercado de trabalho, que ela vai ter em todos os negócios, mas pode ter ali algum tipo de oscilação, realização ao longo dos próximos anos, que nada impede que a tecnologia em si seja de fato muito disruptiva. E por outro lado, né, quando a gente vê esse mercado, né, que recebeu muitos recursos nos últimos anos, esse também que foi nos últimos 15, 20 anos, o principal porto seguro dos investidores, quando existe uma pequena rebalanceamento de portfólios, a gente viu, por exemplo, né, mercados emergentes recuperando grande parte
né, do fluxo, que é um índice de bolsas de países emergentes valorizando 38,7%. Eu acho super interessante quando a gente olha para a Ibovespa nesse mesmo período, nossa valorização é quase a mesma, é 39, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, muito do movimento que a gente teve internamente não é porque os investidores perceberam aqui no Brasil uma melhora fundamental do mercado, uma melhora fundamental do crescimento da economia ou da rentabilidade das empresas, mas muito pelo contrário, é um movimento externo que acaba pesando, né, direcionando um pouco mais de recursos para emergentes que estavam lá bastante esquecidos, sim, empresas relativamente mais baratas, e aí via esses fundos, né, de ETFs, ele acaba, né, que investe no índice como um todo, acaba fazendo quase como um efeito de maré, todo mundo sobe mais ou menos ao mesmo tempo. Tem um gráfico do valor que saiu hoje ou ontem, bastante interessante, que ele olha o fluxo de alta, né, da Ibovespa, por quem que foi fechado, né, o fluxo de investimento acumulado em 2026, olha como estrangeiro foi o que liderou, enquanto, né, individuais, instituições financeiras, os próprios institucionais ali foram sacadores, enquanto, né, desinvestiram, enquanto o fluxo foi positivo quando a gente olha para os estrangeiros, reforça essa ideia de que é um movimento muito mais internacional e muito menos particular, muito menos idiosincrático, muito menos porque o Brasil ficou, né, mais bonito, né, de uma hora para outra, mas muito porque acaba se distribuindo os recursos de uma forma um pouco diferente do que estava sendo ali na frente. Então, chama a atenção que isso é uma fonte, né, de eventual, né, melhora de liquidez, comprime prêmio de risco, então ajuda a gente ter a curva de juros cair um pouco quando a gente olha para vértices de médio prazo, curto e médio prazo. Isso também, né, leva ali, traz o risco, né, de sobrevalorização em algumas empresas, em alguns ativos, e maior volatilidade futura, né? O que a gente fica pensando muito é, olha, essa foi a vinda, né? E tem volta, ou é para ficar, né? O quão permanente é esse tipo de investimento. E aí a gente começa avançando um pouco para o cenário, ainda no cenário internacional, mas vendo que teve uma redução dessa incerteza nos últimos dias, teve a apresentação lá da indicação do novo presidente do Banco Central americano, foi alguém que, né, a indicação, de certa forma, surpreendeu do ponto de vista de ser uma pessoa menos iconoclasta, né, mais ligados, identificados ali com uma política menos intervencionista, em que pese tenha defendido recentemente corte de juros, mas tem uma visão um pouco mais hawk no jargão do mercado, no sentido de defender ali uma atuação mais dura do Banco Central. E isso teve impactos no mercado. Olha, por exemplo, como a gente teve uma realização em ouro e prata, que a gente pega um gráfico desde o início de dezembro, olha como teve, né, um movimento de exacerbação de risco, incerteza e busca dos investidores por coisas muito seguras, né? Justamente porque existia esse embate no Banco Central americano, o presidente americano atacando lá o presidente do Banco Central. Olha como teve uma corrida, né, para o ouro, valorizou 30% ali em cerca de 60 dias. A prata quase dobrou de preço ali nesse mesmo período, mas quando teve uma redução dessa incerteza, o mercado, de certa forma, voltou um pouco. O barril do petróleo continua tensionado lá por conta de eventos no Irã, mas um ponto que a gente chama muita atenção é que existe uma eleição de meio de mandato dos Estados Unidos para acontecer em 3 de novembro, e cada vez mais isso pode influenciar esses fluxos, esses movimentos. Veja que a atuação do Trump daqui até lá ela não tende a ser atenuada, a gente vai continuar vendo uma tensão elevada nos mercados internacionais, mas caso ele perca a maioria, né, no Congresso e no Senado, pode ser ali ter uma posição muito maior, ter uma atuação muito mais enfraquecida, o que de certa forma pode começar a atenuar todo esse fluxo. Então, quando a gente fala de eleições, eu sempre pergunto, mas qual que é importante, né, para os mercados? Eu pergunto qual? A americana ou a nossa? Porque eu acho que, de certa forma, as duas vão ter um impacto bastante importante. Então, a gente vê que o mercado
se em algum momento percebe Trump mais enfraquecido, perto das eleições, veja que é um processo, né? Quando eu falo eleição, 3 de novembro, não é a data em si, mas é o movimento que antecede, como é que os investidores tendem a se comportar diante dessa expectativa, e depois que acontece, tem ali um efeito, geralmente acaba sendo de acomodação. Então, acho que é bastante importante a gente ter isso em mente, que, olha, é o mercado começar a perceber o Trump saindo enfraquecido dessa eleição de meio de mandato, perdendo a maioria no Senado, na Câmara, é provável que isso vai ter um impacto nos fluxos de capitais. Eu entendo que exista um movimento que é mais estrutural, ponto de vista dos investidores terem um pouco menos de economia americana, menos disposição à dívida americana nos seus portfólios, mas, por outro lado, quando a gente olha no curto prazo, pode ter uma atenuação desse movimento que vai tender a continuar ali ao longo do ano. Então, o cenário quando a gente olha para fora, olha, Trump vai ter novas rodadas de tensão, esse movimento de fluxo tende a continuar, mas tem um elemento eleitoral que pode atenuar bastante desse movimento. Mas, além disso, né, a gente pode até pensar num cenário, eu vou falar um pouco sobre isso depois, de um Trump saindo fortalecido, o que, de certa forma, né, faria com que a gente visse em 2026 em 25, 26 só uma primeira onda de algo que seja um pouco mais, ainda mais estrutural, mas os investidores numa segunda, terceira onda vão começar a selecionar cada vez mais os ativos, as geografias, olhar não só, né, essa subida de maré, mas também escolher um pouco mais a exposição em cada país, cada tipo de ativo, cada mercado, ter teses um pouco mais específicas de investimento, e aí que entra um pouco o cenário do Brasil. Deixa eu passar ali para o segundo ponto, né, falando um pouco sobre a economia brasileira. O que a gente tem visto na economia brasileira é um processo de desaceleração. A gente começou o ano ali no primeiro tri, a gente fecha o primeiro trimestre crescendo num ritmo de 3,6% de crescimento ao ano, cresceu 1,5% no primeiro trimestre de 25 contra o quarto trimestre de 2024 e veio num processo de desaceleração ao longo de 2025, muito puxado, né, por essa taxa de juros que chegou num patamar aí mais elevado dos últimos 20 anos. Então, a gente continua tendo esse processo de desaceleração. O quarto tri ali vai ter um crescimento na margem puxado um pouco para consumo, mas quando a gente olha no agregado, é um crescimento que, né, começa a estacionar ali perto dos 2%. O primeiro tri ainda vai ter uma aceleração, muito por conta do desempenho do agro. A gente tem ali uma boa safra de grãos que tem sido colhida. É diferente, né, é importante falar de que existe uma diferença entre produção e a situação financeira do produtor. A gente vê que existe lá uma questão ligada a endividamento, a baixa rentabilidade, baixo poder de compra do produtor do agro, mas quando a gente olha para dado de PIB, dado de quantidade produzida, tende a ser uma safra ainda positiva, né? Tem uma safra positiva, vai puxar um pouco o resultado ali do PIB no primeiro trimestre. O que a gente tem visto justamente ao longo desse segundo semestre de 2025 e no primeiro trimestre de 2026 são setores menos cíclicos, aqueles menos sensíveis, né, à taxa de juros elevada, que apresentaram um desempenho melhor. Então, a gente viu alguns segmentos ali ligados ao varejo, à indústria, né, com um resultado bastante ruim, mas por conta de uma demanda de petróleo, de exportação mais alta, de grãos, uma melhora safra das safras lá no segundo semestre, a gente acabou tendo um desempenho bom ali de extrativa e agropecuária, que puxaram o resultado ali um pouco para cima do que seria só se a gente olhasse para aquele lado da economia que sofre com a taxa de juros mais elevada. A gente tem ainda, né, em 2026, como ano de eleição, tem todas aquelas medidas de estímulo, a gente vê lá medidas ligadas ao consumo, né, ligadas ao Minha Casa Minha Vida, Vale Gás, a gente tem também lá a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tudo isso vai colocar um pouco mais de poder de compra no consumidor e faz sustentar essa taxa de crescimento aí num patamar um pouco mais elevado. Mas quando a gente começa, né, a se mover para a expectativa de 27, aí sim eu acho que tem que ser um ano de bastante ajuste.
seja ele conduzido pelo governo, seja ele conduzido pelo mercado. A gente entra no próximo ponto, que é uma certa forma de algumas fragilidades estruturais que a gente vê para o Brasil, que acabam muito impactando o cenário de longo prazo para a taxa de inflação e também quando a gente olha ali em termos de política monetária. Taxa de juros, quando a gente olha a taxa corrente de inflação brasileira, ela vai começar a rodar ali nos patamares de 13,5, 13,2, mais ali para junho, julho, ou seja, num patamar muito baixo. O Brasil vai começar, se mantivesse, né, os 15% de taxa Selic, já começar a rodar ali num patamar de taxa de juros real de 11,5%, que é relativamente, né, é realmente, na verdade, muito elevado. Então, isso significa que o Banco Central vai começar a fazer algum tipo de ajuste nesse aperto monetário. A última ata já trouxe isso muito claro, começa a cortar juros na próxima reunião, mas a gente tem que destacar que existem ali muitos riscos, né, para o cenário de inflação. Quando a gente olha a desinflação que aconteceu, o que faz a inflação sair perto de 5% para chegar ali perto de 13,2%, 3% no meio do ano, foi movimentos ali muito relacionados à desinflação de alimentos, desinflação de produtos industrializados, que contaram muito ali com uma contribuição positiva da taxa de câmbio também, da valorização cambial que a gente teve ao longo de 2025. Porém, quando a gente olha para expectativas de mais longo prazo, essas continuam relativamente bastante elevadas. Aqui eu trago para vocês as projeções do IPCA lá no Focus, e olha como as expectativas longas ficam paradas, né, desde outubro do ano passado, né, mais ou menos, para 2027 em 3,8%, ou seja, acima da meta de 3%, e quando olha para horizontes mais longos ali em 13,5%. Ou seja, teve uma parte do trabalho que o Banco Central conseguiu fazer nessa convergência de expectativas, levando a Selic a 15%. Mas tem outra parte do trabalho que está relacionado à política fiscal. Há uma percepção ali muito clara, né, de deterioração fiscal sem um plano mais crível de ajuste, né? O arcabouço que está em andamento, ele limita uma piora explosiva da dívida, sim, mas não entrega uma estabilização de curto prazo, é muito, né, a médio e longo prazo em que a gente vê a dívida estabilizar, ela estabiliza depois de atingir patamares acima de 90% do PIB, também não existe expectativa ali de uma redução nesse patamar de dívida pública, então isso faz com que o mercado, né, sem essa perspectiva, passa a antecipar, olha, parte do ajuste, né, se o Brasil não fizer o tema de casa ali de ajustar as contas públicas, vem por inflação. Aí se vem por inflação, é uma inflação que vai ser um pouco acima, né? Vai ser acima da meta, e isso vai estar muito também, vai poder se mexer ali muito a partir dos resultados que a gente vai ter do cenário eleitoral, como eu vou falar um pouco mais adiante. Mas dentro desse contexto, né, o Copom sinalizou ali o início do ciclo de cortes em março. A dúvida reside muito, né, no ritmo e profundidade desse ciclo. Vai ser um ciclo mais profundo ou vai ser um ciclo raso, né? A gente vai sair dos 15, cortar 300 pontos, chegar em 12 e vai ter que ficar ali por um tempo, ou eventualmente nem vai conseguir chegar em 12. E outra dúvida é, olha, qual é o ritmo em que isso vai acontecer, né? Está em aberto, se vai em março, né, tem uma parte majoritária do mercado em que a gente se inclui, acredita que vai ser um corte de 0,5 ponto percentual em março, mas tem outra parte do mercado que acha não, vai começar num ritmo um pouco menor, é 0,25, o mercado de trabalho, que é uma variável importante do ciclo econômico, ainda não mostrou desaceleração, os salários continuam crescendo muito, então, enquanto essa taxa de desemprego não mostrar ali uma inflexão mais clara, talvez não dá para acelerar o ritmo, enfim, eu acho que são plausíveis, tá? Essas teses, né? Mas a gente, olhando ali um pouco a ata, ficou com uma percepção que talvez o ritmo seja esse de 0,5 ponto percentual mesmo, que o Banco Central vai promover ali um certo, né, ajuste no grau de aperto. Muito por conta, né, da reação do mercado pós-comunicado. Veja que
Saiu o comunicado na quarta-feira, o mercado se move ali em direção, né, tanto o Focus quanto as curvas de juros se movem ali majoritariamente para um corte de 0,5 ponto percentual. Aí vem a ata, a gente sabe que eventualmente pode ter um ajuste ali a partir de como é que o Copom viu, né, a reação de mercado, e ali não existiu nenhuma mudança, foi uma ata bem neutra em relação ao comunicado, não existiu um tom mais duro, contudo, então a gente meio que, né, começa a captar ali e entender que o comitê, né, o Copom está confortável com o que está sendo precificado para o mercado, com o que está lá no Focus, que é meio ponto, com o que está lá na curva, que também é meio ponto. Então esse deve ser o ritmo. Agora, toda essa questão de inflação de longo prazo, esses elementos como a inflação de alimentos industrializados, a inflação de serviços, muito ligado ao mercado de trabalho, nos faz acreditar que o corte de juros acontece, mas a gente fica ainda num patamar relativamente elevado de taxa de juros. Então, a gente vai ter ali um espaço para cortar cerca de 300 pontos, mas quando a taxa de juros real começar a baixar, a chegar perto de 8,5%, vai ter uma dificuldade maior para cortar essa taxa de juros. Portanto, quando a gente olha para médio, longo prazo, né, olha daqui até né, 27, olha, talvez tenha esse movimento, né, é provável que tenha esse movimento até 12, mas dali a gente vai ter um Banco Central trazendo algum comunicado no sentido de, olha, a gente já promoveu um ajuste de determinada quantidade, a gente acha que é 300 pontos, e vai parar para ver, né, e vai parar para tentar entender como é que isso vai bater na economia, e principalmente como é que o governo que entrar em 2027 vai conduzir toda essa situação do ajuste fiscal. E mais do que isso, né, o próprio período eleitoral vai ser bastante importante para a gente entender como é que é o comportamento do mercado. Aqui talvez quando eu falo, né, de cenário político, talvez para decepção de alguns, né, eu não vou falar de nomes, trazer pesquisas, né, aquele negócio, olha a rejeição dos candidatos, como é que está, quem é que está na frente, porque fundamentalmente eu acho que tem coisas que vão ainda podem redefinir muito, na verdade, o cenário para frente. Primeiro é 4 de abril, a gente tem ali o período de descompatibilização, né, as autoridades públicas elas precisam deixar os cargos para se tornarem elegíveis. O que eu quero dizer com isso? Tá? Existe ainda a incerteza lá com relação ao governador de São Paulo, Tarcísio, se vai ser candidato ou não. Aqui nessa data, se ele se descompatibiliza, ele continua no jogo. Se ele não se descompatibiliza, ele sai do jogo. Tem coisas ainda relacionadas à própria candidatura lá do Flávio Bolsonaro, relacionado a quem é o candidato, né, a senador no Rio de Janeiro, né? Acho que essa definição meio que fecha a porta para ele voltar atrás, né? Por enquanto está em aberto, por enquanto existe uma campanha, existe, né, a intenção ali, tem crescido, né, a campanha do Flávio Bolsonaro, mais do que se imaginava lá quando foi anunciada, que parecia que era só mais uma ameaça para tentar negociar algo, né, de melhor ali de condições do pai dele, mas quando a gente viu o andamento, parece que é para valer, ele começa a fazer ali certas alianças, começa a dar entrevistas, se mostra ali com uma postura mais de candidato, mas ainda tem a vaga lá no Senado do Rio de Janeiro, isso precisa ser definido, então queimar essa ponte ali seria importante para dar um pouco mais de segurança. Mas, além disso, né, a gente tem lá a data de 15 de outubro, que é a data limite, né, para registro formal de candidaturas. A gente pode existir movimentos ainda perto disso, né, que algum candidato ali vê que não tem chance e aí faz uma fusão e de forças com outro, enfim, podem ter movimentos até lá na frente. O que a gente vê em termos de todas essas pesquisas eleitorais é algo que tudo indica que a gente vai ter mais uma eleição muito disputada. Vai ser ali uma distância muito pequena entre quem vai vencer. O presidente Lula tem uma aprovação que é alta, né, e bota ele como um candidato muito competitivo ainda. Por outro lado, a gente vê temas, né, que são demandas da população, como segurança, como a questão da corrupção e tal, que parecem indicar ali que existe uma vontade de mudança. Então não dá para a gente cravar nesse momento, olha, vai ter mudança, vai ter reeleição, eu acho que está
Eu acho que está muito longe disso. Mas o que a gente consegue, de certa forma, monitorar, né? Então, para não ficar de mãos abanando, né? Não ficar como simplesmente um passageiro do cenário, é olhar muito como é que os candidatos vão, e aí, independente se é a situação, presidente Lula, se é a oposição, como é que a questão do ajuste necessário que vai se precisar nas contas públicas a partir de 2027 vai ser conduzido. Então, se os candidatos, seria independente de novo do espectro político, adotam uma postura de negação, né, uma postura mais populista, olha, não existe um problema, a gente vai, a gestão, né, do orçamento a gente vai dar um jeito e pôr com a barriga, não é um problema, isso vai custar caro no pós-eleitoral. Porque ou vai precisar fazer ali algum tipo de estelionato, né, eleitoral, ou seja, fazer algo que disse que não ia fazer, ou o mercado vai botar isso nos preços, né, vai colocar um patamar de risco muito maior, vai fazer com que aquelas expectativas de inflação, né, que para 2027, 28, 29, que estão aqui em 13,8, comecem daqui a pouquinho a subir, dizer, olha, se não vai ter um ajuste pela via na diminuição de gastos do governo, vai ter um ajuste pelo aumento da inflação. O aumento da inflação faz com que, né, as receitas acabem ali subindo bastante, acaba ajudando o fechamento das contas. Então, a gente vai ter uma piora. Isso tudo impacta muito nesse cenário de juros. Não só aí o Banco Central vai ficar parado, como ele vai ser instigado, eventualmente, a ter que ter uma postura mais contracionista, o que seria bastante ruim. Então, quando a gente olha para o cenário eleitoral, é bastante importante olhar como a forma como o problema fiscal ele vai ser discutido pelo vencedor ou como ele foi discutido pelo vencedor durante a campanha. E o mercado, obviamente, não vai esperar de novo a eleição acontecer para se posicionar. Ele vai precificando isso ao longo do tempo. Vai vendo quem são os candidatos mais competitivos, quem é que tem mais chance e como é que ele está conversando sobre essa questão relacionada ao desafio fiscal que tem para 27. Se alguém começa a despontar na frente, com muita chance, e tem um certo negacionismo, né, fiscal, nega, não tem uma proposta crível de ajuste fiscal ou de condução da política econômica a partir de 2027, isso estressa o mercado. O mercado começa a ir para aquela situação de colocar mais prêmio para os ativos no Brasil, bolsa cai, né, pressão por aumento de juros, câmbio desvaloriza. Agora, se tem uma postura mais crível, né, a melhora também começa a acontecer desde cedo. E aí a gente coloca esse cenário junto com aquele cenário que eu estava falando lá no início, né, do Trump. Né? Então a gente falava, né, olha, se o Trump ele sai fortalecido, esse fluxo, né, essa diversificação de investimentos no mundo que ajuda a gente, pega mais emergentes, é algo positivo para a gente. Se ele sai enfraquecido, olha, existe lá talvez um apetite a ficar um pouco com uma exposição relativamente maior a Estados Unidos. Mas tem que comparar isso com o que vai acontecer no Brasil, se é um Brasil que a gente vai ter um candidato com uma proposta, né, de um ajuste mais crível, que o mercado acredita que, olha, a gente vai ter de fato uma perspectiva para frente em termos de variáveis econômicas e financeiras mais positivas, isso vai ajudar, né, os ativos de risco, ou não, né, ou sem ser um ajuste crível, ou com um ajuste crível. E aí a gente faz essa matriz, né, do que mais ou menos pode acontecer. Por exemplo, se a gente tem um Trump fortalecido, ou seja, o mundo buscando novas histórias, né, buscando novas geografias, ao mesmo tempo em que o Brasil se coloca numa situação mais favorável de ajuste, de uma política econômica mais pró-crescimento de longo prazo, isso aqui é o melhor cenário que a gente vai ter. Isso aqui é um cenário em que a Bolsa vai continuar, né, batendo recorde, que vai ter um espaço para a Selic que talvez caia um pouco abaixo daqueles 12%, o crescimento em qualquer um dos cenários eu acho que vai ser um pouco mais baixo em 2027, mas aí justamente por essa necessidade que a gente vai ter de ajuste. Agora, se a gente tem, por exemplo, né, um cenário em que o Trump ele sai enfraquecido, ou seja, que os investidores olham os Estados Unidos ainda como um porto seguro, né, ou diminuem esse processo de diversificação, e o Brasil, por outro lado, se coloca numa situação de ser menos atrativo, de ser mais arriscado, esse é o pior cenário em termos de fluxo, né, para emergência. E o Brasil ainda fica numa situação relativamente pior.
Então, quando a gente compõe um pouco do cenário político, Rodrigo, já chegando ali nos meus 40 minutos e te passando a palavra para a gente ver a dúvida do pessoal, a gente vê muito uma composição de como é que vai ser conduzida a discussão da pauta econômica durante o período eleitoral, muito também influenciado pelo cenário internacional, que pode ali nos dar, né, uns payoffs ali em termos de matrizes que são um pouco mais positivas do que outras. Agora, quando eu olho para médio prazo, olho daqui até 27, eu vejo, né, um espaço não muito grande para queda de taxa de juros, ou seja, Selic vai a 12 e se for abaixo disso, é muito pouco abaixo disso, não tem um espaço muito grande para isso. E o que a gente tem em termos de movimento para ativos de mais risco está muito atrelado a esses movimentos internacionais que vão começar nas próximas ondas a serem um pouco mais seletivos com relação às histórias, né? E aí o Brasil pode ser uma boa história, né? Todo mundo pode querer pegar ali um trade igual o Argentina 2 com o Milei, que o mercado valorizou muito, ou pode ser uma história, né, de mais risco com pouco retorno. Mas era isso. Podem, né, conta com a gente sempre. Parte desse material quase todo está lá no site do Sicredi, também pode acessar lá ou pode entrar em contato ali com os colegas com o Rodrigo, com os colegas aí da Sicredi Soma. Um grande abraço a todos, fico à disposição. Legal, André, muito obrigado. Agora é aquele momento, pessoal, das perguntas. Façam aí as perguntas aqui no chat, a gente vai acompanhando. Esse é o momento que a gente vai separar aqui para tirar as dúvidas de vocês. E eu já quero começar aqui, já para a gente esquentar, né, André? Me parece, cara, que a gente está saindo de uma transição, de uma globalização clássica, né? Cadeia de suprimento espalhada pelo planeta inteiro, países comprando daqueles países mais baratos. Me parece que por conta dessas tensões, né, recentes e não tão recentes assim, me parece que a economia está se virando em blocos. China com Ásia mais BRICS, Estados Unidos e os aliados ocidentais. Eu não sei se você percebe isso e o que isso pode mudar de dinâmica, né, na economia mundial com esse cenário. Eu acho que sim, tá? A gente tem, de fato, visto que a gente começa a ter ali um mundo mais multipolar, né? Não é mais bipolar, como se falava lá na Guerra Fria, né? Algo, agora, para isso que a gente vê ali uma forma de polarização. Esses movimentos, eu acho que eles são, é importante da gente entender que eles não acontecem de forma linear e contínua, né, mas a partir de saltos, né, então de momentos em que a gente vê ali uma piora bastante intensa em termos de relação, que vai acabar ao longo do tempo, né, levando a o que a gente chama ali de novos equilíbrios, né. Então teve um movimento esse movimento do governo Trump, ele acabou sendo muito expressivo. Eu acho que o mundo vai se acomodar, de certa forma, a partir desse novo movimento, por um tempo. Isso vai levar um pouco menos de crescimento econômico, vai levar um pouco mais de ineficiência em termos de cadeias globais, como comparação com o que a gente tinha. Acho que o movimento da pandemia já trouxe um pouco isso, agora a gente vê uma segunda onda, o que traz ali para o Brasil, sim, um fator de risco, né? O Brasil tem lá uma relação histórica muito próxima dos Estados Unidos, mas por outro lado tem uma relação econômica, né, crescente, estreita com a China, então que nos coloca ali numa posição que a neutralidade dentro de todo esse cenário, conseguindo, né, transacionar com a China, tirar férias eventualmente nos Estados Unidos ou aproveitar os fluxos de capitais e enfim, proximidade, é um cenário que para o Brasil acaba sendo mais positivo. Agora,
cada vez mais essa posição de neutralidade aumenta ali o risco, né, da gente conseguir manter. Tem um movimento muito grande na Europa também, que a gente começa a ver que todo esse governo Trump ele foi um wake-up call, né, um acordar para a Europa de que, olha, vocês precisam pensar em defesa, precisam pensar em tecnologia de guerra, precisam pensar em mais crescimento econômico. Então, existe ali uma dificuldade dentro do atual arcabouço lá de governança, né, do mercado europeu, mas a gente já vê também ali um movimento um pouco mais forte. Será que a gente vai ter ali Estados Unidos como uma força, Europa como outra, Ásia, Rússia, enfim, ainda eu acho que a gente está entrando num processo de reconfiguração a partir desse choque que a gente teve e depois, a partir disso, novos choques. Eu não acho que a gente vai voltar para uma espécie de Pax Americana ou para um mundo necessariamente só bipolar, né, Estados Unidos e China. Legal, André. Obrigado aí pela resposta. Vou ler aqui algumas perguntas do chat. Por que o ouro e a prata estão cada dia mais valorizando? Está sendo mais seguro que o dólar? Eu acho que para alguns países isso pode ser uma percepção, sim, tá, de que é mais seguro. Pensa no caso da Rússia, né? Se ela acabou tendo todos os ativos fora do país bloqueados a partir da invasão da Ucrânia. Outros países que olham o que aconteceu com a Rússia começam a pensar, olha, talvez se eu não cair nas graças do governo americano, eu vou estar numa situação de que as minhas reservas vão estar atreladas à dívida americana, vão estar em dólares, isso vai ser mais fragilidade no risco adicional, né? Então a gente vê muitos países que começam, né, China fundamentalmente, que foi o grande comprador da dívida americana, começa a pensar na forma de diversificar, e uma delas é o ouro, né? Tem histórico, tem todo, né, tem aí 6 mil anos de história de ouro como reserva de valor, acaba sendo o candidato natural que a gente vê para que os países venham ali para diversificação em relação ao dólar. O dólar não é que vai deixar de ser a principal moeda do mundo, que vai deixar de ser a moeda de referência. Acho que a gente ainda está muito longe disso acontecer. Mas a economia americana começa a se colocar numa situação de maior risco e fragilidade. Tem, tanto do ponto de vista fiscal, né, as contas públicas do governo americano estão aí em déficits recorrentes há muitos anos. Existia aquela relação, né, existe dos déficits gêmeos, né, tem um déficit comercial, um déficit, né, balança comercial, um déficit nas finanças públicas, mas a China conseguia de certa forma, né, equilibrar todos esse movimento. O resto do mundo estava disposto a financiar o governo americano. Mas agora existe uma quebra disso, né? Tanto o governo americano se colocando numa situação menos atrativa ou menos segura, quanto do resto do mundo por conta disso, buscando alternativas. Assim. Então, a situação do dólar, a gente vê ali o menos valorizado, talvez, nos próximos anos, em que pese, né, agora teve com o anúncio, né, do novo presidente do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos, teve um repique, uma valorização forte ali do dólar frente às outras moedas, mas a gente vê uma tendência ali de mais médio e longo prazo do dólar frente às moedas perdendo um pouco de valor, principalmente por conta desse caráter de reserva, né, o mercado tentando diversificar, e eu falo muito mais de nações, eu não falo tanto do investidor. Quando eu penso no investidor pessoa física, vai ter investimento no exterior, ainda é dólar. Quando a gente olha a fragilidade do Brasil, que pode ter ali a partir de 27 ou de algum evento político, olha, o câmbio vai desvalorizar, o dólar ainda vai ser uma moeda de referência. Então é importante também, quando a gente fazer essa diferenciação, porque a gente vê em movimentos que são um pouco mais globais, que acaba influenciando sim a cotação da moeda, e como é que é o comportamento do investidor em si, né? Legal, André. Obrigado, Samuel Barbosa, pela pergunta. O Gleison, ele faz uma pergunta aqui, se teria algum
algum release ou algum briefing regional, né? Algo da economia ali do setor de indústria de madeira processada. Eu não sei se a área econômica cobre isso, nossa do Sicredi, André? Muito eventualmente, assim, a gente acaba não tendo, como o Sicredi está em todo o país, né, em todos os 27 unidades aí da federação, é muito difícil, né, fazer uma cobertura ali de perto, com cuidado e ainda setorial, né? Então acaba que a gente tem uma visão, fazendo uma análise muito direcionada aqui, tanto para uma estratégia nacional, quanto para a parte de mesa de operações, né, para toda a mesa de trade de operações do banco, e aí sim olha setores, né, um pouco mais do ponto de vista macro, começa a identificar ali alguns riscos, né, tentar identificar riscos em determinados setores, mas aí fazer esse detalhamento regional e depois setorial acaba que a gente precisaria ter aí um time o dobro, né, do que a gente tem aí de economistas para conseguir cobrir tudo. Legal, André. Obrigado, Gleison, pela pergunta. O Paulo Giovanni também faz uma pergunta aqui. O que há de concreto sobre a tributação das LCAs e LCIs para 2026 e 2027? Essa aqui eu posso responder. Tem uma medida provisória, né, em 2025, mas que encontrou forte resistência lá no Congresso. Por hora, né, as LCIs e as LCAs, né, que são instrumentos que fomentam, a LCI fomenta o mercado imobiliário e a LCA fomenta o agro. Por hora, para a pessoa física, ainda continuam aí isentas de imposto de renda. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Ainda temos alguns minutos, pessoal. Temos mais perguntas. Aproveitem aí para acessar o QR Code, para que vocês recebam, né, o certificado de participação e, sobretudo, o e-book, que eu garanto para vocês que vai fazer diferença. Informações valiosíssimas, com imparcialidade, trazendo as melhores aplicações de investimentos aí para 2026, com um viés, né, de economia, né, comportamental, porque o maior inimigo, entre aspas, dos investidores, de nós que estamos no mercado financeiro, né, André, não é a bolsa subir ou cair, não é o dólar subir ou cair, não é o ouro subir ou cair, a prata subir ou cair, mas somos nós mesmos, as nossas emoções, né? Então, a gente toma decisão, praticamente 99% das decisões que a gente toma são emocionais. E isso, no ambiente do mercado financeiro, ele é muito forte. A gente trata isso também ali no e-book. Então, aproveite aí para escanear o e-book, né? Está ali no canto superior direito da sua tela, inferior direito da tua tela. Vamos ver se tem umas perguntas aqui. Por hora não, né, Lari? Acho que não temos mais perguntas. Então, temos as duas perguntas, temos aqui. O Cauã. Referente a criptomoedas, elas estão sempre servindo como fontes para se proteger de risco. De risco país. Exemplo, qual o seu momento frente a elas? Boa essa. Essa aqui, olha, o que a gente tem. André? Depois complemento. Tá bom. O que a gente tem visto é que elas têm se comportado ali no sentido muito... a gente teve uma realização muito grande, né, nos últimos meses, acaba respondendo muito a um maior apetite ou não ao risco. O que de fato que a gente viu é que no final das contas, né, nos últimos meses, o mercado preferiu ir para ouro, preferiu ir para metais preciosos do que para Bitcoin ou outras criptomoedas, né, principalmente quando viu o cenário um pouco pior. Eu acho que o que eu penso, né, enfim, de criptomoeda, acho que não interessa tanto. Eu acho que é um ativo, como outros, tem a sua função em momentos ali de incerteza, pode ser um ativo importante para diversificação também. Ele acaba sendo bastante importante, mas eu acho que tem um ponto, até linkando com o que o Rodrigo falou sobre a questão emocional do investidor, mais do que o ativo ser importante, não é ter uma noção, o investidor precisa ter uma
uma noção estratégica, né, um movimento estratégico em termos de carteira, né, que ele consiga ter, eventualmente, todos aqueles ativos ali que ele consiga compor, dependendo da participação do seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Né? Olha para o dado da Bolsa, né, teve uma supervalorização esse mês, a gente viu pessoa física não participando, né? E aí fica se perguntando, muitas pessoas físicas, olha, eu entro ou não entro, né? E eu acho que essa talvez não seja a pergunta certa, né? Ou a mesma coisa, criptomoeda, né? Vai valorizar ou não vai valorizar? Porque se vai valorizar, eu vou entrar, se não vai, eu não vou ter. O problema é que é difícil de acertar esses movimentos, quase ninguém acerta. Do ponto de vista de investimento, é importante conversar com o assessor e ter uma carteira, olha, dentro do meu objetivo, do meu ciclo de vida, eu vou ter lá 60%, 70% em renda fixa, vou ter bolsa, independente se ela está valorizando ou não, a gente vai compondo lá um percentual da carteira, né, com bolsa, que quando ela tiver esses booms, né, ela vai ter lá uma boa valorização. Com cripto é a mesma coisa, né? Olha, eu acho interessante, acredito que tem a proteção, né, dá para ter um percentual ali do patrimônio alocado em risco na cripto. E aí, períodos que ela está em baixa, né, como a gente está vendo nos últimos meses, na hora de compor o patrimônio, tu vai estar comprando, né, aquilo ali num preço bom. Na hora que ela vai valorizar, não vai vender, mas vai comprar outras coisas que tem um preço, que vão estar com um preço atrativo. E nessa forma, né, de rebalanceamento, tu consegue ter um desempenho muito positivo, né, a médio e longo prazo. Então, quando o Rodrigo fala ali em termos do comportamento, né, do emocional, acho que é muito mais ter um plano, né, estratégico, pensar menos em movimentos, né, que vai conseguir acertar movimentos táticos. O mercado também não respeita ano calendário, né, esse negócio, olha, qual é o investimento para 2026, para o segundo semestre. Não tem muito isso, né? O que tem é conseguir ter uma carteira ali muito, e o Sicredi consegue ajudar bastante nisso, né? Ter uma carteira muito adequada ao perfil de risco, aos objetivos de médio e longo prazo, ao nível, né, a situação de vida que cada um tem, para conseguir, de certa forma, aí a médio e longo prazo, capturar muito bem todos esses movimentos. E todos esses, eu acho que o Rodrigo vai complementar ali, para todos esses ativos que a gente fala, ali o Sicredi tem soluções bastante interessantes. Legal, André. Papo gostoso aqui, né? Disso. Eu, só para reforçar essa questão o meu posicionamento aqui das criptomoedas, eu acho que eu reforço essa questão de aproveitar sim esse momento, com toda certeza, mas tem que ser dentro de uma estratégia maior, né? Tem que ser uma composição da sua carteira, né? E não pensando, porque senão vira moda, né, André? Não, eu tô aqui com essa carteira de criptomoeda porque todo mundo tá. Aí você vira aquele efeito manada, um viés, inclusive, comportamental. Então, reforçamos aqui, esse é o nosso papel aqui da assessoria, né, do Sicredi, a gente sempre olhar de acordo com o perfil do associado, de acordo com o momento de vida, de acordo com capacidade financeira e, lógico, olhando sempre uma estratégia mais global, né? Mas, Cauã, o Samuel também faz aqui uma pergunta. Fundos imobiliários ainda são uma boa opção? Aqui, vou fazer essa primeiro, André. Aí você pode trazer suas considerações. Aqui, de novo, depende, né? Depende qual é a estratégia que você quer para fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário você pode ter o que a gente chama de ganho de capital, ou seja, eu compro na baixa para depois vender na alta. Na minha opinião, tecnicamente, não é a melhor solução, porque você quer fazer o tal do stock pick, né? Acertar o time de mercado, ninguém consegue acertar, né? O olho azul da mosca branca, não. Mas pode fazer sentido, se for por uma estratégia de renda passiva num momento, por exemplo, de aposentadoria ou, né, para saciar aquele nosso vazio de assim, poxa, eu tenho uma renda passiva todo mês caindo, né, na conta. Então, é uma boa opção sim, Samuel, sem dúvida, mas depende, né, de qual é a estratégia, de qual é o objetivo para isso. E tem muitos fundos, ao contrário de que muita gente acha,
muitos fundos imobiliários que não sequer batem a inflação. Então, né, então também tem que cuidar disso, mas isso aqui pode ser papo para uma outra live, né, mas então depende da estratégia, do objetivo, mas sem dúvida, assim como eu falei ali da criptomoeda, não tem, né, ativo ruim, depende do teu momento, depende da estratégia, você sabe o que você está fazendo, né? Por isso a importância de estar cercado de um grupo de pessoas que vão te ajudar nisso, com imparcialidade, sem viés de, né, André, sem viés de comissionamento, né, de conflito de interesse. Então, esse é um pouco aí do trabalho que a gente também faz aqui na assessoria de investimentos da Sicredi, sobretudo na nossa cooperativa aqui, Sicredi Soma. É isso aí. Algum complemento aqui, André, nessa pergunta? Sim. Ok. Eu acho que traz muito bem, Rodrigo, que é o seguinte, né? A gente não pode... E aí, dois aspectos, né? O primeiro deles muitas vezes a questão do fundo imobiliário também é quase como vendida como uma solução fácil, né? Eu vou botar meu patrimônio todo em fundos imobiliários, eu vou ter uma renda passiva que vai entrar ali todo mês, livre de imposto, e parece que o cara achou a solução ali para todos os problemas, né? Resolveu um problema que é bastante complexo, né? Que é como alocar os seus recursos de uma forma simples. E a gente sabe que não é assim, né? Então, existem lá todos os problemas relacionados à valorização e desvalorização da própria cota, questão de vacância, questão toda de mudança de tributação. Então, de novo, pode ser interessante ter fundos imobiliários, a pessoa pode gostar de ter fundos imobiliários, eu acho que tudo bem, vai entrar, vai ser uma parcela do que ela vai ter de investimento. Eu acho que pode ter uma renda passiva que venha parcialmente em fundos imobiliários, pode, mas eu também acredito que, olha, é importante olhar para a alocação do investidor como um todo. Ele tem que pensar em questões como, olha, o apetite que ele vai ter ao risco, a disponibilidade que vai precisar desse dinheiro, em que fase da vida que está, como é que está o balanço, né, de quanto entra e quanto gasta, quanto que vai precisar desse investimento. Então, assim, são diversos fatores que vão fazer com que, a partir disso, se decida, olha, dá para ter um espaço maior em fundo imobiliário, pode ser interessante? Pode. Dá para ter um espaço, talvez o espaço tenha que ser um pouco menor, ok. Agora, uma coisa que eu acho que aí sim é furada, é imaginar que eu vou criar lá um portfólio de fundos imobiliários, e isso vai gerar um fluxo de renda, e aí eu resolvi o problema, é equivalente lá a ter não sei quantos imóveis, só que eu não vou me incomodar com inquilino, com esse tipo de coisa. Não, o problema com o inquilino vai acontecer, ele vai deixar, eventualmente vai ter vacância, vai cair, vai ter desvalorização, vai ter mudança tributária. Então, de novo, a única, como quem trabalha no mercado diz, né, o único almoço grátis que existe é a diversificação, e eu acho que para esse caso também vale a mesma dica, né? Legal, André. Obrigado. Aqui acho que não temos mais perguntas. Obrigado aí pelas perguntas que todos que fizeram aqui. Para a gente finalizando, pessoal, não esqueçam do QR Code, do canto inferior direito aí da tela, para você acessar o seu e-book e o seu certificado de participação. Não esqueça também, pessoal, coloque aqui nos comentários que tipo de assunto, de conteúdo, de próximas lives você gostaria que a gente tratasse, né? Então, coloca aqui nos comentários. Ativa o sininho aí também, né, para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, também para que você receba aí as notificações, inscreva-se aí no canal da Cooperativa Sicredi Soma. E André, muitíssimo obrigado, tá, pela tua disponibilidade, como sempre um parceiro da nossa cooperativa, né, falo aqui em nome, né, da nossa diretoria, né, o Fábio, o Roberto, o Alcimar, nosso presidente que também deixou um recado para nós aqui, os regionais, todas as agências, tem muita agência aqui também acompanhando, com os associados lá na agência, muito obrigado aí também por isso. Então, obrigado aí pela tua parceria, pela tua disponibilidade. Valeu, muito obrigado, eu adorei o convite, adorei estar com vocês, parabéns aí pelo trabalho do time de Sicredi Soma, estive com vocês aí, espero poder voltar
poder voltar em alguma das cidades aí da cooperativa para ter um bate-papo ao vivo, e conta com a gente para outros momentos como esse. A gente vai fazer esse bate-papo para falar um pouco sobre o cenário econômico, um pouco sobre investimentos, é sempre muito bom. Então, conta com a gente, um grande abraço a todos. Legal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos e até a próxima live. Um ótimo dia para nós.